Continuando a série, Entenda definitivamente a doutrina católica, abordaremos nesse vídeo o 5º bloco de artigos, com o tema Espírito Santo. Já peço que deixe seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo para alcançarmos mais pessoas, e se inscreva no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A doutrina católica professa que o Espírito Santo é uma pessoa divina, a terceira da Santíssima Trindade, distinta do Pai e do Filho, mas consubstancial a ambos. A Sagrada Escritura revela claramente seu caráter pessoal. Jesus o chama de Paráclito e afirma que ele vos ensinará tudo, atribuindo-lhe inteligência e ação própria. Além disso, São Paulo declara: o Espírito tudo perscruta, até as profundezas de Deus, indicando sua plena participação na vida divina. Assim, o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas Deus verdadeiro, que conhece, age e se relaciona com os fiéis. A Igreja definiu essa verdade de forma explícita ao longo de sua tradição. O primeiro concílio de Constantinopla proclamou que o Espírito Santo é Senhor que dá a vida e que procede do Pai, afirmando sua divindade contra as heresias que a negavam. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o Espírito Santo é uma pessoa distinta na unidade da Trindade, plenamente Deus. Dessa forma, a fé católica reconhece no Espírito não apenas um dom de Deus, mas o próprio Deus que se comunica ao homem. Na patrística, a personalidade e divindade do Espírito Santo foram amplamente defendidas. São Basílio Magno, em sua obra sobre o Espírito Santo, argumenta que o Espírito deve ser glorificado juntamente com o Pai e o Filho, pois participa da mesma natureza divina. Já São Gregório Nazianzeno, em seu discurso 31, Discurso Teológico 5, afirma claramente que o Espírito Santo é Deus, rejeitando qualquer tentativa de reduzi-lo à criatura. Esses testemunhos mostram que a Igreja primitiva reconhecia plenamente a personalidade e divindade do Espírito. Na escolástica, essa doutrina é aprofundada em termos mais conceituais. Ricardo de São Vítor, em sua obra De Trinitate, explica que o Espírito Santo procede como amor entre o Pai e o Filho, sendo uma pessoa distinta nessa relação. Já São Boaventura, em seu Breviloquium, afirma que o Espírito Santo é o vínculo de amor que une as pessoas divinas e é comunicado aos fiéis como dom santificador. Assim, a pessoa do Espírito Santo não apenas pertence à vida íntima de Deus, mas atua na história, conduzindo o homem à verdade e à comunhão com a Trindade. Os dons do Espírito Santo, na doutrina católica, são disposições permanentes concedidas por Deus para tornar o fiel dócil à ação divina e capaz de viver segundo a vontade de Deus. A Sagrada Escritura apresenta esses dons de forma clássica no profeta Isaías: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e piedade, e será pleno do temor do Senhor. Esses dons, plenamente realizados em Cristo, são comunicados aos fiéis para que participem da sua vida e missão. Assim, os dons não são talentos naturais, mas graças sobrenaturais que elevam o agir humano à esfera divina. A Igreja sistematiza essa doutrina no Catecismo da Igreja Católica, ao ensinar que os dons do Espírito Santo completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Eles capacitam o cristão a agir não apenas por esforço próprio, mas sob a moção direta do Espírito. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, afirma que o Espírito Santo distribui dons aos fiéis para a edificação da Igreja, mostrando que esses dons possuem também uma dimensão comunitária. Dessa forma, os dons não são apenas para a santificação pessoal, mas para o serviço do corpo de Cristo. Na patrística, os dons foram compreendidos como ação transformadora do Espírito na alma. Santo Hilário de Poitiers, em sua obra De Trinitate, afirma que o Espírito Santo comunica ao homem a capacidade de conhecer e amar a Deus de maneira sobrenatural, superando os limites da razão humana. Já São Cirilo de Alexandria, em seus comentários sobre Isaías, interpreta os dons como manifestações da presença do Espírito que conformam o fiel a Cristo. Esses testemunhos mostram que, desde os primeiros séculos, a Igreja reconhecia os dons como meios de participação na vida divina. Na escolástica, essa doutrina é aprofundada com maior precisão teológica. São Boaventura, em sua obra Comentário às Sentenças, ensina que os dons do Espírito Santo aperfeiçoam as potências da alma, permitindo que o homem seja movido diretamente por Deus.
Já Henrique de Gand, em suas Questões Ordinárias, destaca que esses dons elevam o agir humano acima do nível meramente natural, orientando-o para o fim último que é Deus. Assim, os dons do Espírito Santo revelam que a vida cristã não é apenas esforço moral, mas participação real na ação divina, que conduz o homem à santidade. Os frutos do Espírito Santo são as perfeições que o próprio Espírito produz na vida do fiel como resultado de sua presença e ação. A Sagrada Escritura apresenta esses frutos de forma explícita. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diferente dos dons, que são disposições interiores para agir sob a emoção divina, os frutos são manifestações visíveis dessa ação na vida concreta. Assim, eles não são apenas ideais morais, mas sinais reais de que a graça está operando na alma, transformando o modo de viver do cristão. A Igreja ensina essa realidade de forma sistemática no Catecismo da Igreja Católica, ao afirmar que os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. Eles expressam a maturidade espiritual daquele que vive unido a Deus. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, ensina que todos os fiéis são chamados à santidade, e os frutos do Espírito são sinais concretos desse caminho. Dessa forma, os frutos não são privilégios de poucos, mas a vocação universal de todo cristão. Na patrística, esses frutos foram compreendidos como evidência da transformação interior operada pela graça. São João Cassiano, em suas conferências, ensina que as virtudes espirituais florescem na alma quando esta se abre à ação do Espírito, tornando-se sinais visíveis da vida divina. Já Santo Irineu de Lyon, em Adversos a Hereses, afirma que o homem vivificado pelo Espírito manifesta em sua vida a renovação interior que o conduz à semelhança com Deus. Esses testemunhos mostram que os frutos não são apenas comportamentos externos, mas expressão de uma vida transformada. Na escolástica, os frutos do Espírito são analisados como atos perfeitos que decorrem da graça. Pedro Lombardo, em suas sentenças, entende os frutos como operações da alma em estado de graça, nas quais há uma certa suavidade e alegria espiritual. Já Alexandre de Hales, em sua Suma Teológica, destaca que esses frutos indicam a conformidade da vontade humana com a vontade divina. Assim, os frutos do Espírito Santo revelam o ápice da vida cristã, não apenas conhecer a Deus, mas viver de tal forma que sua presença se torne visível no agir humano. A ação do Espírito Santo na Igreja é constitutiva de sua própria identidade, pois é ele quem a vivifica, guia e santifica ao longo da história. A Sagrada Escritura testemunha essa realidade desde o início, quando, no dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, marcando o nascimento visível da Igreja. Além disso, Cristo promete essa presença contínua ao afirmar: quando vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Assim, a Igreja não caminha por si mesma, mas é constantemente conduzida pelo Espírito, que a preserva na verdade e na missão. A Igreja reconhece essa ação de forma explícita em sua doutrina. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o Espírito Santo é a alma da Igreja, aquele que edifica, santifica e governa o corpo de Cristo. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, afirma que o Espírito habita na Igreja e nos corações dos fiéis como em um templo, conduzindo-a à unidade e enriquecendo-a com seus dons. Dessa forma, a Igreja não é apenas uma instituição humana, mas uma realidade divina animada pelo Espírito. Na patrística, essa ação foi compreendida como princípio de unidade e vida espiritual. Santo Irineu de Lyon, em Adversos a Hereses, afirma que onde está a Igreja, aí está o Espírito de Deus, e onde está o Espírito, aí está a Igreja e toda a graça. Já São Basílio Magno, em sua obra sobre o Espírito Santo, ensina que o Espírito organiza a Igreja, distribui dons e conduz os fiéis à santidade. Esses testemunhos mostram que, desde os primeiros séculos, a Igreja reconhecia no Espírito o princípio vital de sua existência. Na escolástica, essa doutrina é aprofundada em sua dimensão teológica e estrutural. Hugo de São Vítor, em De Sacramentis Christianae Fidei, ensina que o Espírito Santo atua nos sacramentos como causa invisível da graça, tornando eficaz a vida da Igreja. Já Boécio, em seus tratados teológicos, contribui para a compreensão da unidade da Igreja como participação na unidade divina, sustentada pelo Espírito. Assim, a ação do Espírito Santo na Igreja revela que sua missão não depende apenas de estruturas humanas,
mas da presença contínua de Deus que a guia, santifica e conduz à plenitude da verdade. Pentecostes é o acontecimento pelo qual o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, inaugurando de modo visível a missão da Igreja no mundo. A Sagrada Escritura descreve esse momento com força simbólica e teológica. Veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse evento não é apenas extraordinário, mas fundacional, pois transforma homens antes temerosos em testemunhas corajosas do Evangelho. O próprio Cristo havia prometido essa efusão: recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Assim, Pentecostes marca o início da missão universal da Igreja. A Igreja reconhece Pentecostes como momento constitutivo de sua identidade. O Catecismo da Igreja Católica ensina que, com a vinda do Espírito Santo, a Igreja é manifestada ao mundo e começa a difusão do Evangelho. O Concílio Vaticano II, na Constituição Ad Gentes, afirma que o Espírito Santo impulsiona a Igreja a evangelizar todos os povos, dando-lhe unidade e dinamismo missionário. Dessa forma, Pentecostes não é apenas um evento do passado, mas uma realidade permanente que sustenta a vida e a missão da Igreja. Na patrística, Pentecostes foi interpretado como o reverso da dispersão de Babel e o início da unidade na diversidade. Santo Irineu de Lyon, em Adversos a Hereses, ensina que o Espírito Santo reúne os povos em uma única fé, superando a divisão causada pelo pecado. Já São Gregório Nazianzeno, em seu discurso 41, sobre Pentecostes, afirma que o Espírito desce para elevar o homem à participação na vida divina, transformando a história da salvação. Esses testemunhos mostram que Pentecostes é compreendido como evento de unidade, renovação e missão. Na escolástica, Pentecostes é analisado como a plenitude da comunicação da graça à Igreja. Ricardo de São Vítor, em seus tratados espirituais, interpreta a descida do Espírito como o momento em que a Igreja recebe sua perfeição interior para cumprir sua missão. Já São Boaventura, em sua obra Collationes de Septem Doni Spiritus Sancti, ensina que Pentecostes manifesta a ação dos dons do Espírito na Igreja nascente, tornando-a capaz de anunciar o Evangelho com autoridade e eficácia. Assim, Pentecostes revela que a Igreja não nasce de um esforço humano, mas do poder do Espírito, que a vivifica e a envia ao mundo.